Ok, alunos! Começamos aí mais uma unidade de História de Rondônia. Porque já fechamos a primeira unidade, foram 17 aulas, foram 16 aulas. Foram 16 aulas e depois 17 foi aquela revisão e tivemos a prova, certo? Passou muito rápido? Sim, passa muito rápido. Daqui um tempo nós já estamos terminando tudo. Então, é interessante, volto a frisar, que História de Rondônia é o último ano que acontece no terceiro ano. Ano que vem, 2023, só vai acontecer nos primeiros anos. Porque o novo ensino médio, o currículo de Rondônia, o currículo de Rondônia, ele é o currículo não sei o que é curricular de Rondônia. O currículo de Rondônia. Ele fala que a história regional tem que ser aplicada no primeiro ano. Para o nosso entendimento, sempre pensamos o seguinte: não, história de Rondônia tem que acontecer no terceiro. Porque o aluno está saindo da escola e já sai com informação de história de Rondônia e lá ele presta um concurso. Ok. Só que o novo referencial curricular de Rondônia, esse é o nome, ele traz que o História de Rondônia tem que ser no primeiro ano. E aí fica aí, segundo ano, terceiro ano sem estudar. Aí é quando o aluno vai ter que entrar no cursinho, aprender, ou então relembrar a história de regional para depois fazer o concurso. Mas é isso aí. Então, olha só. Nessa segunda unidade, joga no quadro, vamos lá. O que nós temos aí? Joga no quadro. Conteúdo do componente curricular do ensino de História de Rondônia no terceiro ano. Segunda unidade. Então, aqui, nós veremos o primeiro e o segundo ciclo da borracha, a linha telegráfica, revisão, a construção, e assim vai. Olha lá. Jorge Teixeira de Oliveira, tá? A abertura da BR-364, a Luísa Ferreira, a Caixa Chamada dos Culturas, Educação Patrimonial e a Criação do Estado. Bom, esses são os professores de História de Rondônia. Professor João Herbert, que é o Beto, professor Lismar. E aí as suas qualificações, tá bom? Bom, na aula 18.1, temos a construção da Estrada de Ferro Bandeira Mamoré. Tudo bem? O Brasil no contexto da segunda Revolução Industrial. Certinho? A mão de obra para a construção e as empresas que vieram para construir a Estrada de Ferro. Aí eu tenho a Public Works, a Red Price, a Dorsey Kent, a Pitt Collins e a May Jake e o Randolph. Bom, essa é a nossa habilidade que vocês terão que ter para aprender mais sobre esse assunto. Senhores, eu começo essa aula com a imagem de uma das máquinas. Vocês imaginem voltarmos aí início do século XX e você ter nesse cenário a locomotiva, os vagões. Bom, legal, me colocou aqui, né? Os vagões, os trabalhadores desse empreendimento. Boa parte desses maquinários foram vendidos como sucata para Mogi das Cruzes, em São Paulo. Isso em 71, 72, quando ela foi desativada. Os melhores maquinários foram embora. Eram muitas máquinas, muitas. O que ficou aqui em Rondônia foi só o resto do resto, que estão apodrecendo no tempo. Quando nós fazemos aquela atividade de campo com os alunos, saindo de Porto Velho até Santo Antônio, nós passamos pelo cemitério das locomotivas. São basicamente 9 locomotivas, uma atrás da outra. E ali, senhores, estão se acabando. O tempo, o sol, a chuva,
o próprio solo, né, deteriorando. Mas se você for pegar alguma daquelas para poder fazer uma revitalização, nossa, tu pega um processo federal, não pode mexer. É aquela coisa, ninguém faz nada e não deixa também alguém queira fazer. Infelizmente, até mesmo na memória, um dia isso vai cair fora. Tá? Então, uma das locomotivas da Estrada de Ferro. Vamos lá para a nossa aula. Joga lá na tela. Vamos lá? Veja aí o tipo de floresta que os trabalhadores da ferrovia encontraram aqui. Meus amigos, imaginem terem que arrancar essa árvore daí. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Quantos metros de espessura ela vai ter? Eu tenho ali 2, 4, 6, 8, 10, 12 homens. E uma distância entre eles também ali, ó. Era enorme. Enorme, enorme, enorme. Então, ou eles arrancaram, ou tiveram que desviar. Não tinha condições, né? Essa aí é uma das frentes de trabalho. No final do século XIX, a Bolívia buscava uma alternativa para a perda de seus territórios marítimos da costa do Pacífico para o Chile, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores. Deixa eu voltar nessa imagem. Vem aqui para mim. Desde já, eu vou voltar também na outra imagem. Essas imagens que nós estamos utilizando aqui, ó, aqui em cima, observe que eu tenho um símbolo. Essas imagens, elas foram redimensionadas e coloridas tanto por Luiz Claro, como também pelo Anderson Leno. São dois profissionais que tiveram esse trabalho de colorir todas as imagens. Então, desde já fica aqui meu agradecimento e valorizar o trabalho desses dois profissionais que acabam pegando imagens do passado, preto e branco, e dão vida a essas imagens do passado. Tá bom? Então, vocês verão que ao longo da nossa aula teremos várias imagens coloridas. Todas elas são do Luiz Claro e também do Anderson Leno. Fechou? Continua no quadro. Vamos lá, então. Olha aí. Tanto é que está aqui o símbolo dele, ó. A assinatura dele, Luiz Claro. E essa imagem ela foi colorida também. Colorizada, como eles falam, né? Vejam. No noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de importação e também de exportação. Em uma das minhas aulas lá atrás eu tinha falado, eu mencionei, que os produtos que vinham do Alto Rio Beni e do Madre de Dios, lá de Cochabamba, Sucre, La Paz, acabavam desaguando nos rios bolivianos, que desaguavam no rio Mamoré, que desaguavam no rio Madeira. E aí, o rio Amazonas, até chegando em Belém e vendia esses produtos para a Europa. Na imagem, em destaque, você vê a nossa rotunda, que é onde a máquina ficava, bem no meio, e aí uma pessoa apenas girava para que ela pudesse seguir viagem de forma reta, né? Ela não dava volta. Só fazia isso mesmo. Olha lá, mais imagens com vários vagões. E um detalhe que chama atenção é que na própria ferrovia eu tinha vagão de primeira, segunda e terceira classe. Certinho? Navegando pelos rios Beni e Madre de Dios, pertencente ao território boliviano, o Guaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira, e superando os seus trechos encaixeirados, navegando-se em direção ao Rio Amazonas e daí para o Atlântico. E aí também uma imagem que eles estão em cima da rotunda, etc. Agora só, olha o que chama atenção.
os produtos bolivianos, eles vinham dessa região de Cochabamba, Sucre, La Paz, pelos rios. Eram várias canoas trazendo os produtos bolivianos. Caoutchouc, a borracha, a castanha. E aí desaguava. Agora, vem aqui para mim. Um dado interessante é que quando eles chegavam nos trechos encachoeirados, eles tiravam todo o produto por terra, aí passavam a canoa, ou traziam da minha canoa, lá na frente colocava a canoa na água, colocava o produto e seguia a viagem. Professor, mas era muito trabalhoso. Sim, por isso que levavam dias ou até meses. Você imagina o cara saindo lá de Cochabamba, descendo todo o rio boliviano, Madre de Dios, Beni, chegava até o Mamoré. Aí do Mamoré, existem alguns trechos encachoeirados. Aí chegava na beira do rio, tirava todo o produto, descarregava todo o produto, e aí carregava até uma certa área, trazia também a canoa, colocava a canoa na água, colocava o produto e seguia a viagem. Pense, para poder contornar os trechos encachoeirados. Era assim que fazia. Então, era assim, era muita gente? Era muita gente. Era muitos canoeiros, muitos produtos que vinham. E um detalhe, descer do rio era muito fácil, porque a correnteza ela te leva. Agora vocês imaginem subindo o rio. Porque eles traziam produtos que eram para vender, iam até Belém. Belém, depois iam em grandes navios para a Europa. E lá em Belém compravam novos produtos e traziam para a sua região. Só que para subir o rio, vinha pelo canto, né? Onde a correnteza é menor. Mas eram mais de... Então, digamos, o cara levava aí um mês saindo de Cochabamba até Belém. Para ele voltar, demorava aí, levava 45 dias, 2 meses. Era muito mais trabalhoso. Tá bom? Continuo no quadro. Vamos lá. Próxima questão. O inconveniente era superar as quedas d'água, que ocasionavam perdas humanas e também materiais. O cara que não fosse experiente na navegação das canoas, dessas embarcações, ele poderia morrer. Como também poderia perder toda a sua mercadoria. Essa mercadoria caía na água, se perdia. Nossa! Conduziu então aí, começa a haver uma discussão sobre a proposta para poder facilitar o transporte naquele trecho encachoeirado dos rios. Eu quero te lembrar, aluno, que o lado esquerdo do Rio Madeira, o lado esquerdo do Rio Mamoré e do Guaporé, pertencia à Bolívia. O lado direito ao Brasil. Mas nós estamos aí nós estamos no século XIX. A Bolívia vai se tornar independente em 1825, 26. Tá certo? Então o território pertencia à Bolívia. Inclusive toda essa área aqui. Somente em 1903, com o Tratado de Petrópolis, é que vai haver uma negociata com o Brasil e a Bolívia. O Brasil acaba obtendo o Acre como território, e em contrapartida o Brasil manda construir a ferrovia para compensar. Olha só, os dois países amigos, né? Olha aí, as pontes que foram construídas de Guajará-Mirim, aliás, de Porto Velho a Guajará-Mirim, os locais que não tinha como interligar, se faziam ponte. Ponte com ferros ingleses, olha aí, que resiste ao tempo. E até hoje estão assim. Só com detalhe, tá? Não são preservados, cara, é incrível. Tem uma ou duas pontes que foram revitalizadas, estão sendo preservadas, mas a grande maioria não.
Inclusive, servido aí como passagem de ônibus, né, por essas pontes. Quetim Quevedo é ele que vai descer o Rio Madeira no ano de 1861. Ele veio a serviço do governo boliviano para fazer um levantamento. É ele que vai sugerir a canalização ou, por que não, a construção de uma ferrovia. Gente, o que é canalizar? Canalizar é abrir um canal de navegação. Ou você destrói as cachoeiras ou as quedas d'água, tornando navegável. Ou, por que não, construir uma ferrovia que pudesse ligar Guajará-Mirim até Santo Antônio. Porque a área mais problemática, com mais dificuldades, estava entre o rio Mamoré e o rio Madeira. Se fosse construído uma ferrovia que pudesse interligar, ótimo. Agora, canalizar era muito trabalho. Então, a ideia que destacou foi a construção da ferrovia. O que vocês estão vendo aqui são imagens de locomotivas chegando aqui em Santo Antônio ou chegando em Porto Velho. Porque Santo Antônio vai ser abandonado. Vamos explicar. O engenheiro João Martins da Silva Coutinho, ele vai sugerir ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que ligasse o Rio Madeira ao rio Mamoré. É ele. Então, o engenheiro falou assim, cara, pelos estudos, canalizar o rio ia sair muito caro. Então, o único jeito seria uma ferrovia. Até porque nós estamos aí nós estamos na segunda revolução industrial, cara. O mundo estava exportando. Imagina os caras estavam fazendo ferrovia no deserto, cara. Então, por que não dá certo? Claro que vai dar certo. E aí, nessa imagem, tu pode observar a bandeira boliviana e a bandeira brasileira. E aqui nós temos, possivelmente, os pilotos da aviação, Cruzeiro do Sul, que, na época, passava muito por aqui, né? Imagens do cotidiano de Porto Velho. Aqui começa, então, a construção de algum prédio, possivelmente aí já tem o trilho, né? Dos galpões. O carro do boi era utilizado. Olha a carne seca sendo vendida. Em função de necessidade, diversa, tanto do Brasil quanto da Bolívia, foi criado em 1871, sob a direção de George A. Churchill, a Madeira Mamoré Railway Company, sendo que a primeira equipe de engenheiros vai aportar aqui em Santo Antônio no ano de 1872. E aí começa, aí nós temos um maquinário que foi esquecido atrás do galpão. Bom, aluno, agora eu vou deixar você para assistir um pouco do documentário chamado O Avanço Imperialista na Amazônia. Assiste aí. A Revolução Industrial que se espalhou pelo mundo, e o Brasil faz parte desse contexto, foram adotadas, inclusive, as linhas férreas, no caso do Brasil. Mas no ano de 1878, a empresa Pitt Collins, ela vem para cá, se instala em Santo Antônio e consegue assentar 7 quilômetros de trilho. Um dado interessante é que eles irão inaugurar esses 7 quilômetros de trilho no dia 4 de julho, justamente no dia da independência americana. E um fato inusitado acontece. A locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores. A empresa simplesmente abandona tudo, deixa todo o material e vai embora. Só que aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, cria algumas comissões para poder ver a viabilidade da construção da ferrovia. Em 1881, a comissão de Júlio Pincas veio até a região e constatou a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1883,
agora de Carlos Mozing, também se constata a possibilidade da construção. Mas é somente em 1907 que chega a quinta empresa, a May Jake Randolph. E ela começa a construir a ferrovia, agora não mais em Santo Antônio. Ela desce 7 quilômetros e inicia nesse habitat, nesse local que nós estamos agora. E é daqui que realmente começa a crescer e a surgir a cidade de Porto Velho. No dia 30 de abril de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aqui no seu ponto final, em Guajará-Mirim. E no dia 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho que interliga Porto Velho a Guajará-Mirim. E para a sua inauguração, após ser assentado o último dormente, como simbolismo, foi fincado um prego de ouro na sua construção nesse local. Vila Murtinho foi a estação mais importante da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui nesse local desembarcava a borracha, o caucho e a castanhas, todos vindo da região da Bolívia. O nome da vila foi em homenagem ao primeiro presidente de Mato Grosso. Isso durante o período da República Velha. No ano de 1895, o nome do presidente de Mato Grosso foi o doutor Manuel Murtinho. Desde o século XIX, já se tem notícias sobre o povoado de Vila Murtinho, em Nova Mamoré, localizado na confluência dos rios Mamoré e Beni, que fica na Bolívia, formadores do Rio Madeira. Com uma população de 800 habitantes, na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que viviam em função da extração da borracha. Dessa forma, podemos inferir que Vila Murtinho foi, juntamente com Porto Velho, um dos primeiros núcleos de povoamento do estado de Rondônia. Para sermos mais precisos, a criação do povoamento de Guajará-Mirim é posterior, vindo a ocorrer em função da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ok, viu aí? Criação de Vila Murtinho. O avanço então imperialista na Amazônia é o nome desse documentário, tá bom? Segue no quadro então, olha lá, o que nós temos? Dificuldades diversas ocasionaram a desistência das empreitadas na construção da ferrovia. As empresas inglesas, por exemplo, a Public Works, firma construtora contratada em 1871. Ao chegar aqui, viu a dificuldade e vazou. Não vai assentar 1 metro de trilho, sabia? Pois é. Aí outras empresas irão ganhar licitação, mas também não vão vir para cá. O que vocês estão vendo aqui é um aglomerado de dormentes que foram cortados para servir como a base da linha férrea, tá certo? Aqui a litorina, bem daquela época, inclusive ela foi revitalizada aqui em tempos atuais. Aí o porto ali vai ser em Santo Antônio, né? Como é que era antes, e depois para atracar. E a dificuldade que tinha para desembarcar acabou mudando, então, o local de descarga, né? Em 78, senhores, em 1878, foi contratada a empresa Pitt Collins. Ela era americana, da Filadélfia, que devia a diversos fatores. Devido a diversos fatores, essa empresa ela abandonou a obra em 1789, um ano depois, após ter assentado apenas 7 km de trilho. É isso mesmo. Aí vocês estão vendo trabalhadores construindo uma ponte com as britadeiras, colocando concreto na cabeça das pontes. Era para isso que servia. As 2 comissões enviadas pelo governo imperial
Uma em 1883, comandada pelo engenheiro Carlos Bozink, que ficou em Santo Antônio durante 6 meses, e uma outra equipe que foi enviada em 1884, comandada pelo engenheiro Júlio Pinkes, terminaram as duas de forma desastrosa. Ou seja, assim que a Public Works, em 1871, veio para cá, deixou o material, não assenta nenhum metro de trilho. Depois, em 74, a Red Bros, a Doce Candy ganharam a licitação, mas não vieram para cá. Em 78, a Pitcollis veio, construiu 7 quilômetros, depois abandonou tudo no ano seguinte. Aí o governo, então, manda fazer um estudo mais acirrado, em 1883 e em 1884. Enfim, tanto a comissão de Carlos Bozink e Júlio Pinkes não foram satisfatórias. Há algumas construções, as 3 caixas d'água, chegam aqui, a primeira em 1910 e as 2 últimas em 1912. Cada uma tem a capacidade de armazenamento de 200 mil litros de água. Foram desativadas em 1927. Ela servia para abastecer o bairro Caiari, o primeiro conjunto habitacional do Brasil. Ele é de 1927, ok? Bom, e a questão do Acre, pessoal? Pois é. A questão do Acre, que vai de 1899 a 1902, vai ser resolvido com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Vai ser celebrado entre o Brasil e a Bolívia, no dia 17 de novembro de 1903. 17 de novembro, hoje é 16, amanhã é 17. Olha aí. Então, amanhã, que é 17 de novembro, nós temos aí a celebração do Tratado de Petrópolis, que vai retornar a discussão sobre a viabilização da construção da ferrovia Madeira Alma-Moré. Do Madeira a Alma-Moré, que é subindo, né? Mais maquinários na imagem da aula para vocês verem. Olha aí, imagine construir criar um lastro, compactar uma região que era região baixa, alagada. Aí eu tinha que jogar entulho, né? Jogar barro. E isso era feito na mão, tá? Na mão mesmo. As obras, elas foram reiniciadas em 1907. Após a concessão para a construção da ferrovia ter sido vendida para o engenheiro Joaquim Catrambi, para o norte-americano Percival Farquhar. É ele que vai fundar a Madeira Alma-Moré Railway Company, que é uma subsidiária da Brasil Railway Company. E aí começa, então, a ver as atrasações, passa para A, passa para B, para saber chegar em boas mãos. Esse é o pátio da ferrovia. Vocês imaginem, na época, esse pátio bem desenvolvido, as pessoas se preparando para viajar. A verdade, o trem partia daqui 6 horas e chegava lá em Guajará-Mirim às 18 horas. Eram 12 horas de viagem. Ia a 30 por hora, era muito devagar. O meu pai, ele fala que cansou de viajar nesse trem e as labaredas pegavam na roupa e queimavam. Ficava tudo cheio de buraquinho. No ano de 1907, chega a Santo Antônio a empresa May Jake Randolph, que vai dar início à construção das obras e será concluída em 1912. Vocês imaginem que a ferrovia teria que passar por essa região. Aí o que os caras fizeram? Bicho, então vamos, para poder liberar a água ou criar um canal, faz-se um bueiro e toda a água ela vem para cá
E aí depois você compactua, joga barro aqui para poder ficar bem. Era uma engenharia da época, né? Imagine. Trabalhoso? Sim, era muito. E aí, claro que com tudo isso, esses trabalhos realizados em plena selva amazônica, vai torná-los, esses trabalhadores, heróis. É quando você, vem para mim, quando você imagine, olha só, não, vem para mim, deixa lá a imagem, cadê? Quando você imagine esses trabalhadores que vieram para cá, na tentativa de ganhar o seu sustento, os caras saíram de várias partes do mundo. Aluno, eu estou falando mais de 50 nacionalidades que vieram para nossa região, tentar ganhar vida, ter uma vida digna. A princípio não tinha trabalhadores aqui. Em 1910, 1912, em Porto Velho, não chegava a ter 400, 800 habitantes. E início do século XX. A Madeira Mamoré vai trazer bastante trabalhadores. Tanto é que nós temos o livro do Emanuel Rodrigues Ferreira, o livro chamado A Ferrovia do Diabo, que vai dizer que morreram no total aí quase 6 mil pessoas. Tem um historiador do Amazonas que mencionou que cada dormentes equivale a uma vida humana. É uma coisa absurda. Nós tivemos para mais de 500 mil de dormentes. 1,5 milhão de pregos. Não morreu tudo isso. Agora sim, a floresta castigou bastante. O mosquito da malária levou muita gente. Os índios também mataram muita gente. Por isso que aqui em Porto Velho, o cara era obrigado a andar armado para enfrentar o índio, caso esse aparecesse. Então, todo o método de engenharia foi aplicado durante a construção da ferrovia Madeira Mamoré. Mas desde o início deu trabalho. Vejam, 5 empresas, a Pembroke Works, a Red Bros, a Dulce Kendrick, a Pitt Collins e a May Jake Randolph. Essas duas que eu citei, a Dulce Kendrick e a Red Bros, elas ganharam a licitação, mas não vieram para cá. Agora, a Pembroke Works veio, trouxe todo o material e tal, quando viu, opa, caiu fora. A Pitt Collins veio, construiu 7 quilômetros, isso em 1878. No dia 4 de julho, quando foi inaugurar 7 quilômetros, a locomotiva capota na curva, matando dezenas de trabalhadores. Abandonaram no ano seguinte e foram embora, deixaram tudo. Somente no ano de 1907 é que a May Jake Randolph chega e conclui em 1912. Tá bom? Mas, aluno, daqui a pouco eu estou voltando para poder fazer aquela revisão de 5 minutos da nossa aula. Fique aí, não sai, é muito rápido. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.